Agora que a gente já discutiu bastante sobre o PHP, de onde ele veio, se vale a pena aprender PHP hoje, e vale, e tudo que a gente viu até o momento, chegou a hora da gente aprender como o PHP funciona por dentro. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de PHP moderno. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora chegou a hora de entender como funcionam as entranhas do PHP, como funciona a linguagem PHP desde que ela foi idealizada lá em 1994. Claro, teve alteração, teve evolução, você entendeu isso até o momento, mas a essência da linguagem PHP tá lá desde o início. E a gente vai aprender como funciona isso. E de quebra você vai entender o que é server-side, client-side, que eu já citei nos vídeos anteriores. Você pode ter ficado na dúvida, chegou a hora de tirar essas dúvidas. Você vai entender também o que é front-end, back-end, full stack, tudo isso em só um vídeo. Então se prepara o caderno aí para anotar e para fazer uns desenhozinhos caprichados e vamos diretamente para os slides. Muita gente me pergunta se o Estudonauta só tem curso de programação lá dentro. Pois não. E um ramo que eu vou falar aqui é uma série de cursos muito interessantes que vão te mostrar outra visão da área de TI, que não necessariamente é programação. E os cursos que eu vou falar aqui são os cursos de Linux, onde a gente monta desde o zero uma máquina com o Debian e aprende a utilizar coisas até bem avançadas, como por exemplo, distribuição e configuração de unidades RAID. E também tem o curso de segurança da informação, que também está saindo aqui pelo canal do Curso em Vídeo, só que lá no Estudonauta é bem mais completo e vai te ensinar os fundamentos da segurança para você não ficar caindo em golpe por aí. Seja um estudonauta, o link está na descrição, ou aponta o celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e aprenda muito além de programação. Então vamos lá, chegou a hora da gente entender como o PHP funciona. Você já sabe como ele surgiu, você já sabe de onde ele veio, você já sabe que teve uma evolução, você já sabe que ele não era uma linguagem de programação, ele já foi um conjunto de ferramentas bem simples, foi evoluindo, virou uma linguagem de programação bem simples, virou uma linguagem de programação tanto quanto problemática, e agora ela virou uma linguagem de programação essencial e muito utilizada na web. Mas vamos começar entendendo qual é a diferença do PHP para outras tecnologias que ele também se utiliza. PHP, ele se utiliza bastante de HTML, CSS e JavaScript em conjunto. E essas tecnologias, HTML, CSS e JavaScript da maneira essencial, que eu digo, né? Não de soluções extras como Node e tudo mais. JavaScript baunilha. Ele é uma tecnologia que funciona do lado do cliente. O PHP foi feito para funcionar do lado do servidor. E muita gente vem perguntando, mas Guanabara, eu preciso de um servidor para conseguir rodar o PHP? Eu preciso pagar um servidor ou arrumar um servidor de graça? Calma, pequeno gafanhoto. Você vai conseguir fazer tudo isso da sua casa e até mesmo do seu celular. O seu celular é um pouquinho mais limitado, mas vai dar também para você acompanhar. Esse é o assunto, inclusive, vou ficar devendo mais uma vez, da próxima aula. Como é que a gente bota o PHP para funcionar? Nessa aula aqui, a gente vai aprender como ele funciona. Exatamente o que está escrito aí na tela. Eu vou começar entendendo o que é client-side e server-side. Client-side, se a gente traduzir, é do lado do cliente. Server-side é do lado do servidor. Então eu vou te mostrar aqui basicamente como funciona cada uma dessas tecnologias. Vou colocar aqui representado para cada uma delas a internet. A gente representa a internet como uma nuvem. Botei aqui duas nuvenzinhas, é a internet. Você nesse exato momento ou está no celular, ou está num computador, ou está num tablet, você está assistindo esse vídeo em algum lugar. Esse lugar que você está assistindo esse vídeo, a gente vai chamar de cliente ou client. É a máquina ou o dispositivo que você está usando. Agora, se eu estou no celular, ele é um cliente? Sim, ele é um cliente da internet. Você, nesse exato momento, está assistindo esse vídeo, está sendo feito um streaming dos servidores do Google, dos servidores do YouTube. Então, para que você possa assistir esse vídeo, a gente também tem os servidores. E na hora em que você digitou lá youtube.com/cursoemvideo ou cursoemvideo.com ou www.cursoemvideo.com, aconteceu uma solicitação. Isso é, a sua máquina, o cliente que está ali embaixo, tentou de alguma maneira falar com o servidor. Ele fez uma requisição. Essa requisição tem um nome, chama request. Tá sendo feita ali agora. Um request é uma requisição. Se você olhar no gráfico que está aparecendo aqui do lado, a requisição não se completou ainda. Isso é, o cliente quer chegar ao servidor, em ambos os lados, mas ainda não chegou. Isso porque, quando você, no cliente, quer acessar um servidor,
você digita uma URL, você digita um endereço, que é o www.cursoemvideo.com, por exemplo. Só que essas máquinas que estão aí em cima, o servidor, ele não tem um nome, ele não é www.cursoemvideo.com, ele tem um número. Quem vai fazer essa relação entre números e nomes são os servidores de nome de domínio, que são os servidores DNS. Então, na primeira vez que você vai acessar um site, ele não vai diretamente para o servidor, ele vai procurar esse servidor DNS, esse servidor DNS vai procurar, de acordo com o nome que foi digitado, qual é o endereço IP, né, qual é o endereço IP do servidor, ele vai retornar isso para o cliente, de posse desse número de IP, vai fazer realmente o request completo. Aí você vê que a máquina do cliente chegou até o seu servidor. Isso funciona tanto na tecnologia client-side quanto na tecnologia server-side. Uma vez atingindo o servidor, cada um desses servidores vai ter um conjunto de pastas. Essas pastas vão conter arquivos. E é a partir de agora que começa a diferenciação. Tudo que eu te expliquei até agora, dos dois lados, o funcionamento é exatamente igual. Você tem um cliente, faz um request, esse request bate no servidor DNS, o servidor DNS retorna o IP do domínio que você solicitou, e aí sim o seu cliente, a sua máquina, o seu dispositivo consegue chegar até o servidor. Nesse servidor existem pastas, né? Você vai acessar uma determinada pasta e lá dentro vão ter determinados arquivos. Até aí tudo igual. A diferença é a seguinte, do lado do cliente, você vai ter, né, se for um site que utiliza tecnologias do tipo client-side. Agora, o que é um site que utiliza tecnologia client-side? Qualquer site feito em HTML, CSS e JavaScript. JavaScript básico, né? Lembrando, não JavaScript do lado do servidor. Qualquer um desses aí. Se for tecnologia client-side, tem apenas arquivos com tecnologias client-side. Já para tecnologias server-side, pode ter arquivos client-side e podem ter scripts específicos para servidores. Você olha ali aquela bolinha ali, aquele sinal de menor e interrogação, aquilo ali é uma marca que o PHP, inclusive é a marca que o PHP utiliza, para scripts do lado do servidor. Mas essa parte do server-side, eu te explico já já. Vamos dar só uma revisada do tipo client-side aqui, que a gente viu isso até no curso de HTML, mas vamos dar uma relembrada aqui. Então, vou apagar aqui o lado server-side, com licença, depois a gente volta para ele. E aí nós vamos fazer o seguinte, você viu que a seta estava apontando para cima. Agora, a seta aponta para baixo. Isso é, você faz um request para o servidor tem os arquivos, ele vai pegar esses arquivos e vai mandar para a sua máquina. Então, ele vai ter um response, ele vai dar uma resposta. Uma resposta para uma tecnologia do tipo client-side, basicamente, significa pegar esses arquivos e criar uma cópia para o cliente. Então ele basicamente vai assim, ó, você quer esses arquivos aqui? Toma eles, o único serviço que o servidor faz é entregar arquivos. Esses arquivos, uma vez que cheguem até o cliente, vão ser processados, dá uma olhada aí ó, na setinha girando, eles estão sendo processados por um software que vai mostrar um resultado na tela. No caso das tecnologias HTML, CSS e JavaScript, que eu acabei de citar aqui, quem é responsável por fazer esse processamento é o seu navegador, é o Google Chrome, é o Microsoft Edge, é o Safari, é o Opera, é o Firefox, enfim. O navegador instalado no local é onde você digita o endereço, ele vai mostrar o resultado. Então, tecnologia client-side é bem simples, é basicamente, chegou até o servidor tem arquivos, ele entrega o arquivo para você e você se vira. A sua máquina, o seu dispositivo vai se virar. Por isso que se chama uma tecnologia client-side. O trabalho maior, que é processar os arquivos, né, processar os arquivos que foram enviados, é tarefa do cliente, é tarefa da sua máquina. O seu navegador vai fazer o trabalho pesado. O servidor, ele simplesmente entrega arquivos. Por isso que quem está tendo mais trabalho é o cliente, então ela é uma tecnologia client-side. Tecnologia server-side. Agora eu vou dar uma escurecida aqui no client-side. Vamos voltar para o server-side. No server-side, nós também temos uma resposta, né? Você chegou até o servidor, ele também vai te responder. Ele vai dar um response para você, certo? Ele vai te enviar arquivos. Só que ele não vai enviar arquivos do mesmo jeito que a tecnologia client-side. E se você está raciocinando, né? Se na tecnologia client-side quem tem mais trabalho é o cliente, na tecnologia server-side quem vai ter mais trabalho é o servidor. Basicamente, a gente tem esses arquivos aqui do lado do servidor e eles não podem ser enviados para o cliente exatamente como a tecnologia anterior. Isso porque a sua máquina ali embaixo ela não vai ser capaz de executar aquele script específico ali, aquela bolinha que está determinada ali com aquela interrogação dentro. Sendo assim, ele precisa gerar um resultado. Então, basicamente, a tecnologia server-side ela vai fazer o seguinte, os dois arquivos branquinhos que estão ali, né, o HTML e CSS, que eu representei dessa maneira, eles vão ser enviados para o cliente mais cedo ou mais tarde. A parte que é roxinha, a parte do script, vai ser submetida a um
interpretador da linguagem PHP, né? Lembra que eu falei para vocês? No caso, a Zend VM, a máquina virtual da Zend, tem um interpretador do PHP, é quem vai ser responsável por efetuar esse processamento. O PHP, por si, o script, pode fazer um monte de coisas a mais, isso porque ele está rodando na máquina do servidor. E um servidor tem muito mais funcionalidades que um cliente. Como, por exemplo, ele pode ter um banco de dados, MySQL, Postgres, enfim, e o PHP vai conseguir também pegar esses dados de banco de dados. Por exemplo, esses dados que vieram do banco de dados, junto com a execução do script, vai fazer um processamento. Você nota? Agora o processamento pesado está acontecendo no servidor. Depois de gerar esse processamento, o resultado disso são arquivos HTML e CSS, arquivos padrão. É o resultado do processamento que foi executado no servidor. De posse desses últimos arquivos aí de baixo, uma cópia deles, aí sim somente do resultado, é enviado para o cliente, assim como era enviado na tecnologia client-side. Então repara o seguinte, enquanto no client-side quem tem trabalho é o cliente, no server-side, olha o trabalho que o servidor teve que ter para gerar um resultado personalizado para aquele cliente e enviar o resultado para ele. Uma vez que o resultado chegue no cliente, aí sim, o navegador dele vai ser responsável por processar, assim como nas tecnologias client-side que eu exemplifiquei anteriormente. Então, não estou dizendo que quando a tecnologia é server-side, o teu cliente não processa nada. Ele processa, assim como processa a tecnologia client-side. Mas o processamento pesado é feito no servidor. Então, essa basicamente é a divisão. Essa basicamente é a diferença entre tecnologias para o lado do cliente e tecnologias para o lado do servidor. Exemplos de tecnologia para o cliente. Já falei, HTML, CSS, JavaScript. São 3 exemplos. Exemplo de tecnologia server-side. PHP é uma delas. Mas não é a única, já já a gente fala sobre isso. É claro que eu vou focar aqui sempre no PHP, porque nós estamos no curso de PHP moderno. Então, PHP é um exemplo, mas não é o único. E aí surgem termos que são muito utilizados hoje em dia, front-end, back-end, full stack. É fácil entender, uma vez que você tenha entendido client-side e server-side. No mercado de tecnologia, profissionais que desenvolvem coisas, desenvolvem sites focados em tecnologias client-side são profissionais que a gente chama de profissionais front-end. Então, o desenvolvedor front-end é o desenvolvedor que está preocupado na solução de client-side, de preparar um site para poder ser entregue ao cliente para ele processar. Já o desenvolvedor que está preocupado com a parte do server-side, com tecnologias que vão rodar no background, no servidor, é o que a gente chama de desenvolvedor back-end, profissional back-end. Aí você vai falar assim, pô, Guanabara, mas e se eu quiser ser bonzão mesmo, eu posso estudar front-end e posso estudar back-end também, não posso? Pode, e aí você ganha uma nova nomenclatura, que são os profissionais do desenvolvimento que a gente chama de full stack, que é a pilha inteira, é tratando desde o cliente até o servidor. Então, basicamente, se você começa a ver vagas aí de, desenvolvedores front-end, basicamente você tem que saber bastante HTML, CSS, coisas que vão rodar no cliente. Se você descobre uma vaga do tipo back-end, você vai ter que aprender um PHP, vai ter que aprender um JavaScript do lado do servidor, um Java do lado do servidor, um Python do lado do servidor, enfim. Vai ter que aprender alguma tecnologia server-side. E se você conseguir atingir uma vaga de full stack, você olhar lá um anúncio, programador de desenvolvimento full stack. O que é full stack? Você tem que saber o conjunto todo. E como eu disse anteriormente, como eu acabei de falar, é só o PHP que é server-side? Não. PHP é uma das linguagens, é o assunto do nosso curso, então nós vamos falar mais de PHP. Mas existem outras soluções, você viu isso lá no vídeo onde eu falei que o PHP morreu. Te mostrei várias soluções ali do tipo server-side, como por exemplo, o Microsoft.NET, que é uma solução server-side para servidores Windows, apesar de existirem já versões para servidores Linux, né? Enfim, linguagens como ASP.NET, como C#, tecnologias voltadas para Microsoft também podem ser server-side. Outra tecnologia, outra linguagem muito famosa que eu até falei na história do PHP é a linguagem Perl. Esse camelinho, esse dromedário, não sei a diferença, desculpa. A linguagem Perl, que nasceu, como curiosidade, no ano em que eu nasci, em 1978. Ela é uma linguagem multiplataforma, open source e que roda do lado do servidor, através de Common Gateway Interface, que são as CGIs. Inclusive, foi assim que o PHP nasceu. Também é possível rodar Java do lado do servidor. Existe uma tecnologia chamada Java Server Page, ou JSP. Dá uma pesquisada aí se você quiser saber um pouquinho mais. Outra linguagem que chegou aos servidores há pouco tempo, mas que também é bem legal, é JavaScript. Você consegue, com Deno, com Node, outras soluções online, como Jaxer, por exemplo, você pode rodar o JavaScript do lado do servidor. Inclusive, existe uma sigla para isso, que é o SSJS, que é o Server Side JavaScript. Anota aí também. Também é possível rodar coisas em Python no servidor. O Python consegue rodar coisas como, por exemplo, soluções como Django, Flask,
Bottle também são partes que rodam no servidor e utilizam a linguagem Python como base. E outro exemplo que eu também tenho para dar para vocês, existem muitos outros, o Ruby. A linguagem Ruby também tem uma solução chamada Ruby on Rails, que também consegue rodar coisas do lado do cliente. Então você consegue ver aí que PHP não é a única linguagem, não é o único na fila do pão. Dá para você aprender outras linguagens também. Aqui nesse curso nós vamos nos focar em PHP. Todas essas soluções, .NET, Perl, Java, JavaScript, Python e Ruby, são linguagens que também permitem rodar no servidor. Mas aí também cabe um parênteses aqui. Nem todas as linguagens que eu citei aqui foram feitas pensando no server-side. O Perl foi pensado nisso. O ASP.NET também foi pensado nisso. Já o Java, o JSP, não foi pensado nisso, se adaptou a linguagem para isso, né? Soluções baseadas na linguagem permitem rodar no servidor, assim como o JavaScript, assim como o Python. Então, assim, é aquele negócio que eu falei. O PHP serve para tudo? Não. Ele foi feito e foi idealizado para servidor. Tem certas linguagens que não foram idealizadas para servidor, mas também dá para rodar. Mas talvez não seja a melhor solução. Mas aí é cada um por cada um, cada solução decide a linguagem, decide a sua stack, né? Enfim, não tô aqui para discutir isso. Eu tô aqui é para te mostrar as opções. Você tá aí vendo o seu curso de PHP todo pimpão e talvez não saiba que o curso em vídeo é um canal que vai completar 10 anos e a gente tem muito curso gratuito e tudo tá organizado nas nossas playlists do canal. E para isso, é só você vir no YouTube, acessar, procura por curso em vídeo, só botei curso, ele botou curso em vídeo. Ó, curso em vídeo, esse é o canal. Clicou aqui, você vem aqui, ó, em playlists. Aqui tem todos os cursos que nós lançamos nesses quase 10 anos. Na verdade, isso aqui tá tudo organizado em playlist. Cada um desses itens tem dezenas de vídeos disponíveis para você. E tudo de graça. A gente não cobra nada para você assistir esses vídeos. A gente pede que você compartilhe essa ideia. Dá uma olhada, ver se algum outro curso te interessa. Faz ele de ponta a ponta. Indica para os amigos. É assim que o canal continua crescendo a cada dia. Então é isso. Eu encerro mais um vídeo por aqui. Espero que você tenha entendido a diferença de client-side e server-side. Entender que no server-side você vai ter que aprender mais coisas porque se envolve mais tecnologias e a gente está aqui exatamente para isso. No próximo vídeo, como eu prometi lá no início, nós vamos aprender o que você precisa para rodar PHP na sua máquina ou talvez utilizar um servidorzinho que esteja de graça ali para você só para testar uns códigos básicos. Próximo vídeo, a gente vê isso. Um grande abraço, assiste essa aula de novo se for necessário, anota tudo e até a próxima.